Fala turma! Neste vídeo, dica bem especial sobre regimento geral. Por quê? Esta legislação interna da Universidade Estadual Paulista possui diversos assuntos, são muitos os temas, para a pessoa que começa os estudos, até mesmo fica com receio de não fixar conteúdo e importante porque parte do que está disposto escrito no regimento é competência. Aquilo que aqui no canal ao concurso apelidei de cara crachá. O que compete a quem? A quem compete o quê? Então, de provas anteriores, observamos nas questões, e pelo menos desde lá 2009, 2010, muitas as provas que estão disponíveis na internet. Bem comum existir questão que simplesmente está assim no enunciado. Decidir sobre a criação, transformação e extinção de cursos, ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, compete a quem? A. Ao reitor. B. Congregação. C. Chefe do departamento. D. De dado. Ao diretor da unidade e de escola. Ao Conselho Universitário. Então, claro, você está observando o artigo 10 do regimento, fala que além daquelas competências ou atribuições que estão fixadas no artigo 18 do Estatuto da Unesp, compete ainda ao CO. Então, no regimento, são 4 competências aqui no artigo 10 do Regimento Geral da Unesp. Você observa, inciso 1º, inciso 6º, inciso 8º e inciso 12. 10 que estão vigentes no regimento. Porque você observa, havia outros incisos. 2º, 3º, 4º, 5º, 7º, 9º, 10, 11. E cadê? Aí você observa no rodapé do documento, revogado, revogado, revogado. E olha que legal, a importância de estudar o regimento atual. Porque, por exemplo, você observa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, tudo revogado. E entre parênteses, e a gente entende que se não está no regimento, está no estatuto, estatuto da Unesp. Então o regimento da Unesp e o estatuto da Unesp, eles se conversam. E o que está lá no estatuto não pode colidir, confrontar com aquilo que está escrito aqui no regimento. Mas não era sobre isso que falávamos, mas bem legal também dizer que é importante estudar o regimento atual. Veja o artigo 9º, essa redação vigente, vídeo gravado em 28 de agosto de 2026, porque uma redação antiga desse artigo 9º do regimento falava de CO 2 vezes. E agora não mais, e isso aqui já cobrado 2 vezes em provas anteriores. E observe ao alto e à esquerda, aqui onde lemos artigo 9º, você vê o número 9? Então diz que o número 9 refere-se ao artigo 9º que foi alterado por resolução Unesp lá de 2021. Mas o que eu quis trazer para você nesse vídeo bem especial, para você que estuda o regimento geral. Observe, são 4 competências do CO. Elas, as competências do Conselho Universitário, aqui no regimento geral da Unesp, essas competências, elas se resumem a essas 4 que estão ainda vigentes, vigorando. Aqui no regimento, você viu, inciso 1º, criar comissões transitórias ou permanentes para a sua assessoria. 6º inciso, decidir sobre criação, transformação e extinção de cursos. Aqui nós entendemos cursos de graduação e de pós-graduação, mas você não precisa saber sobre isso e não é sobre isso que trata o vídeo. Ouvido o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária, CEP, a aprovar a constituição das unidades auxiliares, previstas no artigo 6º e no artigo 7º, lá do Estatuto da Unesp. Preciso saber das unidades quais são, Fábio? Não precisa. Jamais, nunca, em provas anteriores, cobrado aquilo que não está aqui no regimento, salvo naqueles editais cujo conteúdo programático geralmente, lá nos conhecimentos específicos, fala para candidato e candidato. Estude o Estatuto da Unesp. Legal? Se estiver lá no edital, você estuda. Se não, você observará
na maior parte das vezes, nos conhecimentos gerais do conteúdo programático do edital de abertura de inscrição, lá, juntamente com a Constituição Federal, o Regimento Geral, ambos os assuntos, trata-se de legislação. Legislação nos conhecimentos gerais, juntamente com português, matemática e essa legislação, que é a CF 88, o Regimento Geral. Então, falávamos sobre competências. Competências, é sobre isso que trata o vídeo. O que compete a quem? A quem compete o quê? Cara crachá. Pode cair na sua prova. Quem é que, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, opina sobre a incorporação de faculdades, escolas ou institutos à universidade? Observe o verbo no infinitivo opinar. Não delibera, não decide. Então, alerta, cuidado, aviso, atenção. Você estudando o regimento, você sabe que existe isso de competências. Compete ao CEP opinar sobre isso que lemos. Compete ao CEP baixar normas sobre trancamento e cancelamento de matrícula. Campeã, galera! Campeã essa redação em cobrança de provas anteriores. Essa, então, nem se fala. Então, você precisa saber. Isso aqui jamais foi cobrado, não faria sentido, é muito genérico e amplo o que está aqui escrito, mas opinar sobre essas incorporações e, principalmente, baixar normas sobre transferência de estudantes de um curso para o outro da Unesp ou daqueles estudantes provenientes de outras instituições de ensino superior. E baixar normas sobre trancamento de matrícula e baixar normas sobre cancelamento de matrícula. Tudo isso que acabamos de falar e ler juntos, competências do CEP. Mas o vídeo de novo. Quais são as competências do CEP de acordo com o Regimento Geral da Unesp? Fábio, são 4. Opa, observamos. E bem importante porque redação ou legislação antiga, regimento, versão anterior, não vale mais. Eram 5 as atribuições do CEP aqui no Regimento Geral. Tanto é que você vê esse número 21 e observe aqui ao lado e à esquerda e ao alto do inciso 1, primeiro, suprimido. Por que suprimido? Era o inciso 1º do artigo 14 que fala de competências do CEP. Quais as atribuições, competências do CEP? E aí você observa, foi suprimido o que estava escrito no inciso 1º por resolução Unesp número 50 de 2022. Atenção! Então, primeiramente, falando nesse vídeo sobre a importância de estudo de atualizada redação do regimento. Tá bom, mas falávamos. O Conselho Universitário aqui no regimento são só 4 competências. É isso, Fábio? E o CEP são só 4 também, Fábio. É isso? Não. Realmente não. Por quê? Você percorre o documento e você vai observar muitas vezes tanto o Conselho Universitário quanto o CEP, além de outros órgãos ou figuras, elementos importantes da Universidade Estadual Paulista. E aqui, por exemplo, o artigo 88. O CEP fixará em regulamento geral as exigências da pós-graduação na Unesp. Então, observe, lá no começo do regimento, nós vimos aqui no artigo 14, comecinho do regimento, capítulo 2º, fala do CEP. E aí estão escritas 4 competências no artigo 14. Mas você acabou de ver comigo que não se resumem as competências do CEP dentro daquele artigo 14, porque aqui está, e se caísse na prova assim, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, fixar em regulamento geral as exigências da pós-graduação compete a. Conselho Universitário, B. CCPG, C. Agência Unesp de Inovação, D de dado, Grupo Administrativo do Campus, E de escola, CEP, claro, exatamente. Essa competência nessa questão que imaginamos juntos não está lá no artigo 14. Veja também, aqui no artigo 86, a critério do CEP, poderão ser aceitas nos cursos de pós-graduação aquelas disciplinas cursadas fora da Unesp, desde que não ultrapassem 1/3 do total de créditos exigidos pelo curso. Então, importante demais esse artigo 86, porque inclusive já cobrado isso aqui, ó,
desde que não ultrapasse 1/3. Não é 2/3, guarde, 1/3, mas aqui falávamos novamente. Você observou outra competência do CEP, que não está no artigo 14, mas está no Regimento Geral. E para finalizar esse vídeo importante com sugestão, indicação, dica especial, a congregação na Unesp, de suma importância nas unidades universitárias, está lá na seção 2ª do Regimento da administração das unidades universitárias, que são ou as faculdades da Unesp ou os institutos da Unesp. Cada faculdade da Unesp, cada instituto da Unesp possui sua congregação. É como se fosse o legislativo daquela faculdade ou instituto. E faculdade ou instituto na Unesp são unidades universitárias. E as unidades universitárias dentro de campos universitários da Unesp. Então, legislativo em uma unidade universitária da Unesp, congregação. O executivo é a diretoria. E você vê, subseção 2ª da diretoria, observe comigo, órgão executivo da unidade universitária, para que possamos compreender quais são os órgãos, quais as competências. Você entende, dentro de uma faculdade, executivo é a diretoria, legislativo, a congregação. Você pensa na Unesp inteira, toda a Unesp, abrangendo todos os cursos, todas as unidades universitárias, todos os campos. Então você pensa em quem? O legislativo, o conselho universitário. Isso mesmo, o legislativo maior, digamos assim, e apenas para nossa compreensão, da administração da universidade. Quando pensamos em universidade, é muito mais amplo que unidade universitária. Dentro da universidade, muitas dezenas de unidades. Eu tenho uma universidade, é amplo. Dentro da universidade, eu tenho a unidade. Uma unidade, 2 unidades, 3, 10, são 34 unidades até hoje na Unesp. 34 unidades dentro de 24 campos universitários da Unesp. Mas também não era sobre isso que falávamos, mas sobre a congregação campeã de cobrança e até como resposta de questão em prova de concurso da Unesp. Mesmo porque você observa artigo 40 do regimento, vejam quantas as competências. Havia competência no inciso 1º, 2º, 3º, você já entendeu, revogado que estava escrito no 1, no 2, no 3, também no 4, no 9, não é verdade? Inciso 11, inciso 9, inciso 4. Mas, vejam comigo, cabe à congregação, é a atribuição, competência da congregação. Olha aqui, em destaque, cor azul, essa daqui já, de verdade, galera, turma, 4 vezes cobrado, 4 vezes essa redação cobrada em prova anterior de concurso público da Unesp. Pode acreditar, de verdade, realmente, quem assiste aos vídeos do canal, inclusive aqui existe a playlist Resolvendo Questões sobre o Regimento Geral, já são mais de 200 vídeos, para não dizer que estamos quase com 300 vídeos, resolvendo todas as questões de todas as provas anteriores de todos os concursos de anos anteriores para cargos, ou melhor dizendo, empregos públicos na Unesp. Isso aqui, galera, voltamos a dizer, aquela questão que apelidei cara crachá, de acordo com o regimento, nomear os componentes das bancas examinadoras de concursos para provimento efetivo de cargos inicial e final da carreira docente, bem como nomear os componentes das bancas de concursos para obtenção de títulos acadêmicos. Claro que o Fábio fez a leitura do que conseguimos depreender da redação inteligente do inciso 6º do artigo 40, que fala de competência da congregação. Voltando àquela reflexão, as competências da congregação não são apenas essas, e são muitas, né? Apenas entre aspas, que você observa aqui no artigo 40. 28 não há mais, porque foi suprimido. Legal. Então você observa alguns incisos. Não existem, mas com certeza no artigo 40, mais de 20, talvez 30 competências em vigor, vigentes. Isso não importa, você não precisa decorar quantas competências estão aqui no artigo 40 do regimento. Você precisa saber quais são.
Por quê? Pode estar na prova. Assim, aprovar a inscrição de candidatos para concursos de cargos docentes ou a concurso para cargos docentes. Compete a quem? A. Diretoria. B. Reitoria. C. Conselho Universitário. D de dado. Congregação e de escola. CEP. Não, claro que é D de dado. Você acertou o dardo no alvo. Isso aí, galera. Sem brincadeira, falando de verdade, isso aqui já foi cobrado também. E olha que legal, faz sentido trazer este vídeo aqui no canal, porque o inciso 16 do artigo 40, que fala de competências da congregação, o que ele ensinou para a gente? Ele ensinou que quem aprova a inscrição de uma pessoa candidata a um concurso para cargo docente, ser professor, é a congregação. Mas que legal, galera! Vamos lá, ó, buscando no documento, observe comigo outra atribuição da congregação que não está no artigo 40 é essa aqui, e se caísse na sua prova, de acordo com o regimento, poderá ser autorizado pelo reitor, contrato de professor colaborador ou de professor visitante, por proposta, 2 pontos, do chefe de departamento, do conselho universitário, do conselho de departamento, do presidente do grupo administrativo do campus ou da congregação. É claro, estamos observando o artigo 131 do regimento, congregação, resposta da questão, mas voltando, e observe que são muitas as atribuições, competências da congregação esparramadas, espalhadas no regimento e não estão só lá no artigo 40. Veja aqui, parágrafo único do artigo 125, fala que a congregação cabe a ela manifestar-se apenas sobre aspectos formais e legais do concurso. E aí você fala, de que concurso, Fábio? Está tratando isso que acabamos de ler juntos? Claro, parágrafo único do artigo 125, e o artigo 125 fala sobre homologação de resultados de concurso pela congregação, e aí será nomeado candidato pelo reitor, aquele candidato aprovado e classificado em primeiro lugar. Então, o parágrafo único do artigo 125 fala sobre a manifestação, sobre aspectos formais e legais do concurso, que apenas isso compete à congregação. E aqui, no caso, você vê prova de arguição, prova didática pública, está falando, no caso, do concurso para professor titular. Mas ainda não chegamos àquilo que queríamos falar e que foi bem legal trazer este vídeo aqui para o canal. Porque você observa, artigo 106. Vamos ler juntos, porque já caiu assim. Aquela questão estilo lacuna a ser preenchida. A, da unidade universitária, apreciará as inscrições de concursos e, uma vez julgadas em ordem, serão submetidas à aprovação da... É claro que você está vendo comigo. Quem aprecia, analisa as inscrições de candidatos nos concursos. É a direção da unidade, a diretoria. Inclusive, direção, você nesse caso aqui, entende ser sinônimo de diretoria. Lembram-se, unidade universitária ou é uma faculdade ou é um instituto. Toda faculdade, todo instituto na Unesp possui executivo, diretoria ou direção. Legislativo, digamos assim, congregação. Mas você observou o que eu concluí olhando esse artigo 106? Inscrições serão submetidas à aprovação da congregação. E é artigo 106. Você, observando artigos anteriores, está falando de inscrição nos concursos de que trata o regimento. Veja aqui comigo, concurso para cargo de professor assistente e concurso para cargo de professor titular. E isso aqui no artigo 104, já cobrado em prova anterior. A velha questão cara crachá, de acordo com o regimento, ou então conforme o regimento geral da Unesp. Os concursos para os cargos de professor assistente e de professor titular na Unesp serão regulamentados, 2 pontos. A, pela congregação. B, pela reitoria. C, pelo CO. D de dado, pelo CEP. E de escola, por alguém. Não, pelo CEP. Entendeu o que eu quis trazer aqui
para você em especial, mas falávamos sobre o que observamos. De novo, galera, as inscrições de pessoas candidatas a concursos na Unesp, essas inscrições submetidas à aprovação da congregação. Opa, lá no artigo 40, nós lemos algo assim, que caberia à congregação a aprovação das inscrições. Lembram-se? Mas guarde, quem observa, analisa, aprecia a inscrição das candidatas, dos candidatos nesses concursos é a diretoria ou direção, e isso já foi cobrado naquele estilo de questão com lacuna a ser preenchida. Lá na questão, aqui havia um pontilhado. Há alguma coisa da unidade, há aprovação alguma coisa, e a pessoa observava a alternativa A reitoria da unidade. E, continuando na alternativa A, aprovação do conselho universitário. B, a chefia departamental da unidade. E, continuando na alternativa B, aprovação do conselho departamental. Mas você viu, direção aprecia, congregação aprova. E realmente, voltando lá ao artigo 40, nós vemos que realmente aprovar a inscrição de pessoa candidata a concurso para cargo docente, tanto aqui quanto naquele artigo lá no meio para o final do regimento, a mesma confirmação de que cabe à congregação. Legal, então? Era isso que eu quis trazer para você, porque, como eu disse, as competências do CEP, do reitor, do chefe de departamento, do diretor, não estão só lá no começo do regimento. De acordo com o regimento, compete. Aí você pensa no artigo 40, quando pensamos na congregação. Aí você raciocina, opa, as competências do reitor estão no começo do regimento? Não. Observe tantas e outras, tantas e tantas competências que estão por toda parte do regimento. Então, qual a minha sugestão? Você observou que eu utilizei isso daqui, ó. Dentro do documento, você utiliza a tecla de atalho Ctrl mais F, F de Fábio. F, na verdade, F de Find, verbo buscar, pesquisar, e aí abre-se a caixinha de pesquisa e você pode buscar por qualquer coisa de que necessite dentro do documento. Essa é uma forma legal, assertiva, especial de estudo. Por quê? Você vê lá no artigo 40, falou de dezenas de competências da congregação. Se você quer procurar e saber mais de competências dessa congregação na Unesp, você com a palavra-chave, como eu escrevi aqui, ó, congregação, você vai para cima, você vai para baixo do documento e vai procurando. Opa, existe mais uma ou outra atribuição, competência da congregação aqui no Regimento Geral da Unesp. Olha que legal, também campeão de cobrança em concurso da Unesp, esse parágrafo. Primeiro do artigo 69, que fala de trancamento de matrícula. E aí fala que o trancamento de matrícula na disciplina poderá, não é deverá. Isso também é importante, falo muito no canal. Poderá esse trancamento de matrícula na disciplina ser concedido uma segunda vez a juízo da, dois pontos, está lá na prova, imagine. A, reitoria, B, diretoria, C, congregação, D de dado, qualquer outro órgão ou figura na Unesp. Entendeu o que eu quis trazer aqui para você? Faça a busca. Olha que legal. Por exemplo, reitoria. Começa no capítulo 3º, você vê as competências do reitor no artigo 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bastantes competências. Olha essa pegadinha, já caiu em concurso da Unesp. Acredite se quiser, e vou repetir. Estava lá simplesmente assim, de acordo com o Regimento Geral da Unesp, assinar diplomas compete a quem? Você está vendo a resposta da questão. Compete ao reitor, mas, de propósito, astutamente ardilosa, malandrinha, com todo o respeito, porque estamos estudando seriamente, a banca maliciosamente colocou na alternativa A, diretoria ou diretor. E lá na alternativa B ou C, não me lembro, reitor. Muita gente marcou A, diretor. Por quê? Porque a pessoa até tem um diploma. E observou lá, opa, o diretor da minha faculdade assinou meu diploma.
Ou então a pessoa não tem um diploma, mas sabe de diplomas de outras pessoas, já viu na internet, o vizinho tem, o filho tem, a filha tem, ou o pai teve, e olhava lá, olha a assinatura do diretor da faculdade da Unicamp, da faculdade, lá uma unidade da USP, opa, da Unesp. Entendeu? Isso é a vida real, mas no regimento geral fala que compete ao diretor assinar diplomas. Não. No regimento fala que o reitor tem essa competência e atribuição, até um dever legal. Tudo bem, porque uma coisa é estudar uma legislação, outra coisa é a vida verdadeira, real, o suor, o trabalho, o sol. Tá bom, mas você está estudando a legislação e no regimento não fala que o diretor assina diploma. Pode ser que 101% das vezes ele assine diplomas, mas no regimento não fala isso. E a questão, ela está no enunciado e ao comando da questão, de acordo com o que está disposto no regimento, conforme o que dispõe o regimento. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Então você observou comigo que competências, por exemplo, lembrando, do reitor não estão apenas aqui no artigo 24. Você busca por palavra-chave ou expressão-chave, aqui Ctrl F no documento, vai para cima do documento, vai subindo, vai para baixo do documento, vai descendo. E aí você observa comigo, galera, está lá na sua prova, divulgará a relação dos cursos anualmente a serem oferecidos pela Unesp. E essa relação de cursos foi elaborada por quem? Pelo CEP, que você está vendo, mas seguindo a hipotética questão em uma prova de concurso da Unesp no futuro. De acordo com o regimento, elaborada uma relação de cursos a serem oferecidos pela Unesp. Essa relação, que foi elaborada pelo CEP, ouvidas as unidades universitárias e as autarquias de regime especial vinculadas e associadas, essa relação vai ser divulgada anualmente por 2 pontos. Congregação. B, pelo CEP. C, pela reitoria. D de dado, pela diretoria. E de escola, pela comissão permanente de avaliação. Você viu aqui competência e atribuição da reitoria no artigo 61. É ela quem divulga todo ano a relação dos cursos que vão ser oferecidos pela Unesp. E essa relação foi elaborada pelo CEP, ouvindo unidades universitárias e autarquias de regime especial vinculadas e associadas. Que legal! Desejo a você bons estudos e até a sua aprovação. Valeu, galera! Valeu, turma! Até o próximo vídeo!